eu comecei a cozinhar... Eu sempre gostei, porque minha mãe sempre cozinhou. Minha avó cozinhava muito bem. Então, assim, família de pessoas que cozinham, sabe? Família do meu pai também. E sempre gostei de cozinhar. Mas aí, eu descobri que eu tava com um problema de saúde. Eu fui fazer uns exames e tal, e aí a médica falou, então, você vai ter que tomar remédio aqui. Não era nada grave, mas ela falou, você vai ter que tomar remédio pra sempre. Aí eu falei, meu, remédio pra sempre? E nisso eu tava com 22, que foi antes de eu criar o Instagram. E aí eu comecei a pesquisar sobre alimentação, sobre saúde, porque eu era muito junk. Assim, muito, gente. Era vida louca comigo. Era assim, Ai, olha eu falando nomes. Não, pode falar. Pode falar? Mas era assim. Mac, se quiser patrocinar, a gente... Então, se quiser. Gente, era vida louca, assim mesmo. Eu comia junk food. Inclusive, um dos meus primeiros encontros com o Juliano foi... No McDonald's? Não foi o primeiro. Primeiro ele me levou no japonês, uma coisa mais... Ah, o primeiro dá aquela chiquezinha. impressionada, né? Mas aí depois, quando a gente foi saindo... Aí eu lembro que eu tava começando a namorar com ele. E aí ele falou assim... Por favor, eu quero 2 Big Macs, 2 nuggets, não sei o que lá, 3 batatas. E eu, nossa, ele tá pedindo pra mim. E eu lembro que na fila eu comecei a pensar... Esse cara tá pedindo pra mim. Por que ele tá pedindo pra mim? Ele quer escolher o que eu vou comer? Eu já fiquei nervosa, assim, ó. Aí ele terminou tudo isso que ele falou, assim. Aí ele olhou pra mim e falou, e você? O que você vai querer? Nossa, aí eu aquela... falei, o quê? É tudo isso pra ele. Nossa, eu fiquei chocada, gente. Enfim, daí eu falei, eu quero um Big Mac com nuggets. Eu amava nuggets. E aí e a nossa relação também, a gente comia muita tranqueira, assim, junk food. Não tava nem aí, sabe? E aí, daí quando eu comecei com esse negócio aí do problema de saúde, eu comecei a pesquisar sobre vida saudável, porque até então isso não fazia parte da minha realidade. Eu nem queria, sabe? Você pode dizer o que é que você tinha? Qual era o problema? Eu tinha triglicérides alto, Nossa, muito com alto. 20 e poucos com 22 anos. E era muito alto, assim. Nossa. Sabe? Mas é genético isso? Eu acho que tem um fator genético, não vou saber te falar, assim, claramente, mas me alimentava muito mal também. Só que, assim, eu era magrinha, porque eu sempre tive, assim, genética Biotipo, magra, né? biotipo magro. Então, eu comia, era magra. E aí, quando que você ia imaginar que os triglicerídeos... Falsa magra, né? Desculpa, te interrompi. Não, imagina. Mas eu não imaginava mesmo que eu tava com triglicérides alto, imagina. E aí, eu acho que também a médica olhava pra mim e falava, gente, essa menina magrinha, né? Sei lá. E falou, então, toma remédio. É isso. Acho que ela não imaginou que eu comia tão mal quanto eu comia, entendeu? Pra você ver como existe um julgamento, né? E aí ela, não, toma remédio. E pro grau que você tá, você tem que tomar remédio e não pode parar. Porque é muito alto. Tava alto mesmo. Eu não lembro agora a referência, não vou saber te dizer. Mas eu tenho os exames até hoje. Olha! E aí eu peguei e falei, gente, não é possível que eu vou ter que tomar remédio. Mas ao mesmo tempo que eu comia mal, eu era meio natureba, assim, sabe? Eu não gostava de tomar remédio. Essas coisas de remédio, eu falava, gente, eu vou ter que tomar remédio todos os dias. Eu tô com 22 anos, sabe? Sei lá, quando eu tiver 50, eu vou estar anos tomando remédio. Não gosto disso. Aí comecei a pesquisar, comecei a ver. E aí a gente assistiu um documentário que falava sobre vida saudável e falava na época sobre dieta paleolítica, que era uma dieta que estava na moda nos Estados Unidos, mas ainda nem estava muito conhecida aqui no Brasil. E assisti o documentário, me interessei, comprei livro, comecei, porque assim, quando eu começo uma coisa, aí eu vou. Aí comecei a ler sobre isso, falei, eu vou começar a fazer isso. E vou mudar minha alimentação. Porque essa dieta, ela falava assim, não coma produtos ultraprocessados, industrializados. Como que vem da natureza, a dieta do caçador. Então, o que você encontraria na natureza, né? E aí, eu comecei a fazer essa dieta paleolítica na época. E criei o Instagram para compartilhar receitas e também para pegar receitas de pessoas, dicas, né? Que seguiam essa dieta também. E quando eu criei, chamava Paleotips, o Instagram. Paleotips. Paleotips. Tem gente que me segue desde essa época. Nossa, do é seguidora raiz, seguidora raiz. Tem seguidoras várias maravilhosas que me seguem desde o comecinho. E aí era tão pouca informação disso no Brasil que eu postava em inglês e eu fazia amizades assim, com Instagrams de outros países, porque não tinha muito essa informação aqui. Só que aí eu fui compartilhando,
fui compartilhando e comecei a ver que o pessoal começou a seguir, começou a gostar. E eu fazia uns videozinhos de receita, eram péssimos, horríveis, mas eu fazia, eu postava. Aí eu descobri uma receitinha aqui e ali, eu ia fazendo, compartilhando e comecei a ganhar seguidores. Aí eu comecei a ganhar mais seguidores aqui, né, no Brasil, porque antes era só gringo. E aí isso foi me motivando, sabe? Porque eu gostava muito dessa coisa da alimentação. E aí eu segui essa alimentação e eu ia refazendo os meus exames. Eu falei pra médica, eu não vou tomar remédio agora. Eu vou tentar fazer uma mudança de estilo de vida. E eu fui na nutricionista, a nutricionista me indicou coisas que eram ainda produtos industrializados. Era uma dieta integral, mas com bolachinha integral, com, sabe? Não adianta. Coisas industrializadas. Aham. E aí Você lê lá na embalagem, tá tipo farinha. Primeiro que esses não é todo integral que é bem integral, né? Não, claro integral, que não. o primeiro ingrediente é farinha de Farinha trigo. de trigo, enriquecida. Tem que Depois sempre que ler. E aí tem mais um conservante, não sei o que, um bando de coisa. Exatamente. Então, essa questão aí tem. A indústria, assim, você tem que tomar cuidado, você tem que ler, você tem que aprender. Porque não é tudo As que é pessoas ruim. não leem. Não leem Acho que hoje já rótulos. mudou bastante, mas eu me lembro. Olha como não era tão ruim as revistas assim, mas eu era uma leitora de boa forma, por exemplo. Sim. E aí ela me ensinou muito essas coisas, ler rótulo e tal, né? Eu era a pessoa que preocupada, assim. Aham. Mas as pessoas não têm esse hábito, né? Em Não, ler rótulo. Não tem. E na época descobrir ainda... isso, que o primeiro ingrediente ali É o que mais tem tem. maior quantidade. Exatamente. Pra quem não sabe ler rótulos, já fica aí a dica É. boa da Amy. Aí você vai lá, eu tô comprando um pão integral. Se o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida, ele não é integral. Não é integral. Sinto dizer, mas é, né? Ele não é. O primeiro ingrediente tem que ser farinha Pior de trigo ainda integral. é quando você compra algo e o primeiro ingrediente é açúcar. Açúcar. Nossa. Exatamente. E muita coisa. E sabe mais o que as pessoas não imaginam? A quantidade de coisas que tem açúcar e você nem imagina. Que ganha Coisas- outros nomes, Exatamente. E às vezes até com o próprio nome. Por exemplo, sei lá, presunto tem açúcar. né? É verdade. Sabe assim, tem vários alimentos que têm açúcar na composição e você nem sabe. Então, vinagre balsâmico, sacarose. Sabe assim? Então, você tem que olhar, tem que aprender, entender. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a ler, me informar, aprendi a ler os rótulos, aprendi o que era bom, o que não era bom. E fui fazendo as minhas escolhas e tentando caminhar para uma vida mais saudável, né? Porque é difícil no começo. É o que eu falo para Você todo imagina, mundo. acostumada a comer só fast food ali, né? Exato. Junk food. É gostoso, né? Não tem como não. É por Uma isso que você delícia. quer comer sempre mais, porque a gordura é uma coisa que... Gordura, Gordura, açúcar, açúcar, né? Exatamente. E É aí- gostoso, é mais fácil, é mais fácil. barato, às vezes, né, do que você ir. O tempo, às vezes, que você leva, né, pra pedir um sanduíche no iFood e fazer a sua Poxa, comida. O miojinho fica pronto em 3 minutos, né? Exatamente. Mas é aquela coisa, é um prazer momentâneo, né? É aquela coisa que você comeu, te deu prazer, acabou. O que aquilo agrega para você? Nutricionalmente, para sua vida, né? É uma coisa que você tem que pensar. Porque a gente come, é prazeroso sim, mas a gente tem que nutrir o nosso corpo. Eu sempre falo isso, o nosso corpo é a nossa casa aqui, na Terra, né? E aí como que a gente quer a nossa casa? Bagunçada? Suja? Desorganizada? Não, ninguém quer ter a casa assim, né? E o corpo é a mesma coisa. Como que você quer o seu corpo? Funcionando bem, né? Você quer estar disposto, você quer seu cabelo bonito, suas unhas bonitas, mas aí você só coloca coisa ruim no seu corpo pra dentro, né? Você só vai ali comendo coisas que não são nutritivas, coisas que você não vai ter, né? Você está poluindo seu corpo, você está fazendo uma coisa ruim pro seu corpo trabalhar mais. Porque para processar tudo isso, gente, o corpo tem que trabalhar. É por isso não- que quem consome muita porcaria vive sem energia, Exatamente. né? Cansado. Cansado e tudo sente. É o que eu falo, não é só... vou ficar sarado. Não é sobre isso. Às vezes tem gente que tem esse objetivo. Mas é muito sobre... Poxa, é o lugar que você vai habitar durante a sua passagem aqui na Terra. Você não quer ter uma longevidade. Aí você tá não ficando quer... cada vez mais longa, né? A nossa estadia aqui. Exatamente. Aí Você tá você quer vivendo mais chegar e ficar com dor no corpo, ficar cansado, ficar sem energia, acordar cansado. Quando você passa a comer bem, você vê a diferença. Você sente mais energia, sente mais disposição. É o que eu falei, tudo melhora. Cabelo melhora, unha melhora, pele melhora. Tudo fica melhor, né? Você consegue ver isso na prática.
Por isso que eu acho que o prazer de você comer uma coisa, junk food ali, é momentâneo. Você tem ali e acabou. Agora, quando você come bem, come saudável, você comeu e você tem um resultado a longo prazo, né? Você vai colher aquilo depois. Então, por isso que às vezes as pessoas se desmotivam, né? Porque você, às vezes, né, você não vê o resultado ali na hora. Até quem busca um corpo fitness, você começa ali, demora, né? Pra dar resultado. Aí, muitas vezes, a pessoa desiste. Então, assim, eu sempre falo da diferença de ser saudável e ser fitness. Que eu acho que as pessoas, às vezes, confundem muito esses conceitos. E eu, pra minha vida, eu busco uma vida saudável e não fitness. O fitness, eu acho que ele vai muito mais para essa questão estética, né? Então, você tem um objetivo. Quero ficar trincado. Quero atingir 15% de gordura corporal. Você tem um objetivo ali e aí é aquilo que você vai fazer. Então, o fitness, ele tem restrição. Porque para você atingir aquele objetivo, você vai ter que fazer algumas restrições, né? Não tem como. Agora, o saudável, eu já acho que é outro lifestyle. Que é aquela coisa bem mais possível, na verdade, né? Mais do que as pessoas imaginam. Eu acho que é muito mais do que as pessoas imaginam. E muita gente confunde o saudável com fitness e acha que é muito difícil. E não é, não é. Porque o saudável, você não precisa ter uma vida super restritiva. Não é sobre isso. O saudável é muito mais sobre o equilíbrio que a gente estava falando aqui. Sobre você fazer escolhas saudáveis na maior parte do tempo, mas você se permitir também. Por exemplo, tomar um drink, comer um docinho, né? Você se permite. E eu acho que isso é muito mais possível durante muito mais tempo, que é o objetivo da vida saudável também. Você quer ser saudável pro resto da sua vida, para você ter longevidade, né? Para você viver bem. E aí você consegue, dessa forma, sem grandes restrições, se permitindo, entendendo essa coisa do equilíbrio, manter isso por muito mais tempo. Já essa coisa do fitness muito restritivo, dieta, não sei o quê, é muito difícil você viver a vida inteira assim. É para poucos. E pessoas que realmente estão dispostas, porque tem gente que é disposto, tem gente que é atleta, bodybuilder, acho super legal. Vive daquilo, né? Vive daquilo. Mas é um esporte, é uma profissão, uma vida dedicada a isso. É isso que as pessoas precisam entender. Não se compara com uma pessoa dessa, porque é a mesma coisa de eu me comparar com o Cristiano Ronaldo. Sabe assim? Ele é um jogador de futebol profissional. A vida dele é dedicada a isso. E eu acho que muita gente acaba se perdendo nessa coisa. Acha que ser saudável, na verdade, é ser fitness. E fala, não, é muito difícil, é muito restritivo, eu não vou nem começar. E não é assim. É muito possível você ser saudável comendo uma comida deliciosa, nutritiva, colorida, gostosa, gente. Não precisa ser ruim. Eu faço tanta receita, eu posto no meu Instagram, e é tudo delicioso. Não é porque eu faço, não. Meu marido tá aqui de prova. E é gostoso, você come bem e você sente que aquilo tá te nutrindo. Como eu te disse, quando eu quero sair, tomar um drink, tô tomando um drink agora. Aliás, nem tô tomando, né? Preciso tomar. Tô falando tanto também. Mas quando você quer sair, que nem segunda-feira eu te falei que eu tive aniversário do meu sogro, eu tomei caipirinha. Sabe, você come um docinho, não tem problema nenhum. Porque eu sei que a maior parte da minha vida, 90% do tempo, eu tô comendo equilibrado. Eu faço escolhas saudáveis. E vida tão natural, né? Hoje em dia eu gosto de comer bem. É uma coisa que eu como bem feliz. Eu fico muito tempo, sei lá, quando eu tô viajando, comendo fora do que eu tô acostumada, meu corpo cansa um pouco. Eu sinto vontade de voltar a me alimentar, comer as coisinhas que eu tô acostumada, né? Então, é uma coisa que o próprio corpo pede. E hoje, em qualquer lugar que eu vá, assim, eu não deixo de apreciar a gastronomia local, porque eu amo viajar, eu amo gastronomia, eu amo ir em restaurantes, fazer experiências gastronômicas. Eu não abro mão disso, de jeito nenhum. Experimento tudo. Mas eu também amo comer saudável. Então, assim, eu não abro mão de, sei lá, almoçar uma salada, comer verdura, legume. Eu amo isso. Como eu disse, é um processo. E não é impossível, porque eu era a pessoa mais junk do mundo, entendeu? E aí, ele te ajudou também? Ele começou a comer bonitinho também? Então, naquela época que eu falei do documentário, que eu comecei a mudar meu estilo de vida, ele foi comigo. A gente começou junto. E aí, a gente começou a se alimentar bem. Nossa, ele emagreceu 10 quilos na época.
É, ele ficou magro até. E eu já era magrinha, então assim, mas eu sentia diferença no meu corpo, porque é aquela coisa, eu era falsa magra, né? Porque eu era magra, mas meu corpo não era um corpo, sei lá. Depois que eu comecei a me alimentar melhor, você vai sentindo, poxa, tem um músculo aqui, tem, né? Nossa, eu nem Começa a nem aparecer uns via. desenhos ali, né? É. E isso também é estimulante, não vou falar que não é, porque é estimulante você ver o resultado no seu corpo, você vê, poxa, tô sentindo aqui, olha, tô gostando do que eu tô vendo, isso também incentiva, mas não é instantâneo. Você tem que ter a paciência para chegar nesse ponto.